Olá pessoal, eu sou Sandro Guerra, professor de artes, e hoje a gente vai falar sobre folclore. O que é folclore? A gente vai descobrir isso agora. Vamos lá? Então, nono ano, é o seguinte, folclore, vamos ver um conceito. Antes do conceito, na verdade, a gente vai ver essa moça bonita, que é a sereia. E por que o professor trouxe a sereia? Porque a sereia, ela está no imaginário popular do mundo inteiro. É uma figura mítica, ela é um mito, e ela faz parte do folclore do mundo inteiro. Essa figura é uma figura imaginária que tem aqui no Brasil, na cabeça da gente, logicamente, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, enfim, ela sempre vai surgir. Pode ter nomes diferentes, mas ela sempre vai surgir. Essa figura dessa mulher, que é metade mulher, metade peixe, linda, sedutora, com esses cabelos bonitos e tal, ok? Então ela faz parte do imaginário mundial, digamos assim, ok? E aqui a gente vai ver o que é folclore. Vamos ver um conceito, beleza? O professor vai colocar os óculos maravilhosos porque ele não consegue ler. Atenção! O que é folclore? Bom, são manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva, em grupo, quanto individual, e reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. Ok? Então, gente, vamos ver aqui como surgiu o termo folclore. E aí, o professor está apertando aqui para aparecer as coisas para vocês e tudo mais, né? Vejam, no dia 22 de agosto de 1846, no século XIX, na Inglaterra, William John Torrance, ele escreveu uma carta para uma revista, era uma entrevista, um artigo que ele estava escrevendo para uma revista, que falava de variedades, de cultura, enfim, e ele usou o termo folklore. E esse termo, em inglês, ele significa folk é igual a povo e lore, conhecimento, saber. Logo, o saber do povo, o conhecimento do povo, isso constitui o folclore. E dentro disso nós temos mitos, como por exemplo a sereia, a figura da sereia, canções, canções que a gente não sabe a autoria, de autoria desconhecida, aquelas canções bem populares, assim, que você canta e você não sabe. De quem é essa música? Não sei, minha avó cantava, ok? Tipo, uma andorinha, uma beija-flor, lavando os paninhos do Nosso Senhor. Minha avó cantava isso. De quem é? Faço a menor ideia. Faz parte do folclore. Ok? Artesanato. Brincadeiras, aquela coisa de passar o anel, que a gente bota o anel na mão, passa na mão do outro assim, para as pessoas. Quem pegar o anel vai ter que pagar uma prenda, enfim. Lendas, o saci, a cuca, a loira do banheiro, que ela vai voltar quando as aulas voltarem, tá certo? Danças, festas populares e jogos. Tudo isso faz parte do folclore. Massa? Então, vamos ver o seguinte. O folclore é considerado pela Unesco patrimônio cultural imaterial. O que seria isso, patrimônio cultural imaterial? Bom, patrimônio é algo que nos pertence. Por exemplo, esse óculos faz parte do meu patrimônio. Ele é uma propriedade minha. Ok? Só que é patrimônio cultural. Então, é algo da minha cultura, logo,
me pertence. O Bumba Meu Boi me pertence, porque ele é da minha cultura. Nos pertence, na verdade, né? Ele é da nossa cultura. E imaterial. Voltando para o óculos é material. Isso aqui é material, é materializado, ok? O Bumba Meu Boi é imaterial, porque ele é uma manifestação que acontece, ele é um brinquedo popular, né, que a gente faz em determinadas épocas do ano, e você não pega o Bumba Meu Boi como você pega o óculos, você entra no Bumba Meu Boi, naquele brinquedo, ok? Por isso chama patrimônio cultural e material. Massa? E aqui nós temos, por exemplo, essas figuras que fazem parte do nosso folclore, como o Negrinho do Pastoreio, o Bicho-Papão, o Boi-Tatá, a Mula Sem Cabeça, a Cuca, o Curupira, o Saci, que é o mais danado de todos, né? Assim, o Boto, cor-de-rosa, e a Yara, que é a mãe d'água. Ok? Então, vamos ver aqui o que acontece. Quando a gente aperta aqui, aparecem as características do folclore. Vamos ver as características? Agora! São várias, mas aí eu pensei essas 4 aqui, que são, digamos assim, acho que a gente não pode deixar de falar. A origem anônima, apesar de que essa característica ela tem sido bastante questionada pelos estudiosos. Será que tem que ter realmente uma origem anônima, enfim, mas tá lá. Transmissão oral, ou seja, o saber que faz parte do folclore de um povo tem que ser transmitido oralmente. Beleza? Popularização coletiva, tem que se popularizar na cultura de um povo. E o surgimento espontâneo, os elementos da cultura que formam o folclore surgem de maneira espontânea. Assim. Não é programado, não é uma coisa assim, gente, vamos criar um folclore aqui agora? Não, não é assim. O folclore, quando você menos espera, ele brotou no meio das pessoas. E, como por exemplo, uma lenda urbana, né? A loira do banheiro, por exemplo, a comadre Fulozinha. Quem foi que inventou isso? A gente não sabe. Mas simplesmente foi passando de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra. Quando a gente viu, puf, surgiu no meio do social. Beleza? E aí nós temos aqui agora folclore pelo mundo. E eu trouxe para vocês essa figura aqui, que é do folclore americano, né? Se bem que essa figura vem desde a Idade Média, na verdade. Então, ela não é propriamente do folclore americano. Ela, digamos que ela seja do folclore... Eu estou confundindo a palavra hoje, que dá uma beleza, né? Mas é porque essa palavra é uma palavra meio chata de falar. Mas, enfim, essa cultura é mais própria da Europa mesmo, porque vem desde a época do feudalismo. Lembra das aulas de história? Feudalismo? Pois é, ela vem dessa época aí. E os americanos, né, meio que puxaram ela para si, mas fica ali, né? Europa, Estados Unidos, enfim. E esse cavaleiro sem cabeça, reza a lenda que ele... São várias histórias, mas vou contar a mais que vocês possam imaginar. Que é o seguinte, ele era um herdeiro. E aí o pai matou ele. Arrancou a cabeça dele. Aí ele vive vagando, né? Procurando a cabeça dele e procurando se vingar. Vejam que legal, né? Aqui nós temos a Chorona, que é típica do México. A Chorona tem várias também histórias sobre ela. Mas uma delas é que é uma mulher linda, sedutora, que tenta seduzir os homens, e aí, se o homem ceder à sedução dela, ela mata. Se ele não ceder, ela apenas machuca ele. Olha que legal, que bacana, não é verdade? É uma pessoa boa, né? Enfim. E aqui nós temos esse, que eu tenho que botar o óculos para ler o nome desse rapaz, que é o Gashadokuro. Gashadokuro. A gente já vê que é uma coisa japonesa. O Gashadokuro é um esqueleto que tem 15 vezes o tamanho de um ser humano, constituído por ossos de ser humanos que ele devorou, e ele vive com uma fome que não acaba. A fome pendurada numa linha, como dizia minha avó. Aí ele vive comendo o povo, devorando o povo, para não se desgastar.
ele se renova, né? Para ele ficar sempre jovem, né? Assim, digamos assim. E aqui nós temos o folclore brasileiro. Aí tem essa figura aqui que eu adoro, que é a comadre Florzinha. E tem essa outra figura que eu adoro também, que é a loura do banheiro. Comadre Florzinha tem várias histórias também, mas a que mais corre é que ela é uma cabocla. E aí, o que é cabocla? O que é caboclo? É a cruza, é o filho ou filha de alguém da raça branca com alguém da raça indígena. Isso dá o caboclo, ok? Então ela é filha de um branco com uma índia. E ela é uma protetora das matas, ela é uma protetora da natureza. E se alguém se meter a fazer coisa errada com as matas, com as plantas e com os animais, ela vai dar uma surra de urtiga. Certo? Então, ela é mais ou menos isso. Ok? Essa é a pegada aí da comadre Florzinha. E tem a loira do banheiro. Quem nunca ouviu falar, né? Na loira do banheiro. Quem nunca teve medo da loira do banheiro, né, minha gente? E detalhe, a loira do banheiro, ela tem uma história, ela é um personagem que de fato existiu. Quer dizer, não que a loira do banheiro existiu, mas assim, era uma moça, tá certo? Que ela, no século XIX, ela foi obrigada a casar, ela tinha 14 anos, 15 anos, e foi obrigada a casar com um homem velho, aqueles casamentos arranjados. E ela ficou muito triste, ela ficou muito arrasada, porque ela não queria, ela não estava apaixonada por ninguém não, ela não estava apaixonada por um boy, não. Mas ela não queria casar com aquele velho, tá entendendo? Mas o pai disse, você vai casar porque é um acordo financeiro muito interessante para a família e você vai ter que casar. Aí ela casou, muito triste, muito arrasada. E depois que ela casou, ela entrou numa depressão profunda. Só que ela, tá deprimido, vamos ficar deprimido em Paris, não é verdade? Ela vendeu a joia dela tudinho e se mandou para Paris. Fugiu, deixou o caba. Aí passou 7 anos em Paris, morreu. Aí a família trouxe o corpo dela de volta. A mãe estava muito arrasada, estava muito triste, muito arrependida, porque a filhinha dela tinha morrido tão jovem. E aí a mãe disse, eu não vou enterrar minha filha não. Aí botaram ela numa urna de vidro, um caixão de vidro, e deixaram dentro de casa para o povo visitar o corpo da defunta. Mas vê só. Aí meu filho prestou não. Daí a menina começou a aparecer para a mãe, né, dizendo, mãe, eu quero ser enterrada, eu quero ser enterrada, eu quero ser enterrada, eu quero ser enterrada, eu quero ser enterrada. Aí a mãe mudou de ideia, enterrou a menina. E depois disso, a casa deles foi vendida e virou uma escola. Aí lascou, né? Aí o povo na escola começou a dizer que via uma loura no banheiro, que era essa menina. Tá entendendo? Pronto, aí a partir daí já é o que vocês sabem, né? E aí se preparem, porque quando as aulas voltarem, ela estará no banheiro da sua escola. É brincadeira, tá certo? Vamos lá. E aí nós temos Militão dos Santos, que a gente falou na aula de cultura, inclusive lembram, que é artistas que pintam nosso folclore. Temos o Militão, vejam, a gente já falou das obras dele, da técnica dele, do naif, né? Assim, que ele usa a cultura popular para representar nosso povo nas pinturas, nos trabalhos dele. Temos também Alice Maziero, e aí é interessante, vejam, essa obra, O Bumba Meu Boi, percebam o tamanho do boi e o tamanho dos seres humanos. O que a artista quer passar aqui é a grandiosidade desse personagem, de como ele existe no nosso imaginário, como a figura folclórica é importante para o nosso imaginário e para a nossa identidade cultural. Aí ela colocou esse boi imenso, que é maior do que a igreja, inclusive, para mostrar como essa figura é importante para a nossa identidade social e cultural. Okay? No entanto, você vai pesquisar Alice Maziero na internet, ela está viva ainda, mas você não encontra praticamente nada. O que é muito chato. Porque, volta para mim, por favor, câmera, brigato. O que é muito chato. Sabe por quê? Porque se a gente pensar a história da arte como um todo, as mulheres sempre tiveram um espaço muito pequeno. Meninas, prestem atenção nisso, hein? Se liguem. As mulheres foram apagadas da história da arte.
E nas escolas a gente sempre vê artista homem. Não sei se vocês perceberam, mas eu sempre busco trazer artistas mulheres para as aulas da gente. Porque é muito importante que a gente garanta esse espaço para a mulher. Ok? Aqui nós temos outra artista mulher, que é a Misabel Pedrosa. Ela é considerada a imperatriz da arte folclórica brasileira. Essa mulher foi professora, artista, aventureira, ela se danava pelo meio do mundo para pesquisar coisas, ela foi uma grande pesquisadora, ela pesquisava os costumes, ela ia para dentro do mato viver com os índios, para pintar a cultura dos índios. Olha, ela era uma danada, ela era incrível. E ninguém fala dessa mulher, minha gente. Como assim? Pode não, não é desse jeito não. Para vocês terem uma ideia, a primeira exposição dela foi em 1938, quando ela tinha 11 anos de idade. Em 48, ela foi convidada pela Metropolitan Gallery de Nova York para fazer uma exposição individual. Isso é incrível. A gente está falando dos anos 40 do século passado. A gente tinha um artista que foi para o Metropolitan Gallery em Nova York fazer uma exposição individual, da nossa cultura, inclusive. E depois disso, ela fez diversas exposições pela Europa, Ásia, África. E cadê essa mulher nos livros de História das Artes? Onde está essa Misabel Pedrosa? A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa resgatar isso, ok? Aqui estão as referências da nossa aula de hoje e temos aqui o nosso desafio. Vamos lá, atenção! O que mais chamou sua atenção em nossa aula? Diga aí pra gente. O que você mais gostou? Tá certo? E 2. Qual seu personagem favorito do folclore? Você poderia desenhá-lo pra gente? Então, galera, é isso. A gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau, pessoal. Bye.